Olá, bem-vindos ao programa Brasil Seguro, veiculado pela IPTV, canal 579, Banda KU, canal 23, Nova Parabolic Sky, www.iptv.com.br, no Instagram e no YouTube, @IPTVOficial. A IPTV já está disponível para 14 milhões de domicílios, mais de 40 milhões de espectadores em todo o Brasil. Você é mais um dos nossos convidados a acompanhar a programação da IPTV e o programa Brasil Seguro, que eu, Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise e Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, tenho a honra de dirigir, de apresentar e hoje com a grata satisfação de ter como convidado um querido amigo, que é o doutor Roberto Delmanto Júnior, advogado, criminalista, mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, renomado advogado, militante na causa da advocacia, no sentido amplo, com a especificidade de focar nos temas criminais, penais, com amplo conhecimento da aplicação do direito penal, tema que se vincula às nossas preocupações com segurança pública. O Delmanto é comentarista na TV Cultura, já tem uma larga trajetória na comunicação pública e veio hoje nos brindar com o seu conhecimento, a sua especialidade em direito penal e criminal aplicados, para conhecermos um pouco da visão dele, um pouco da perspectiva do direito, da perspectiva jurídica, quanto aos temas da segurança pública, temas que nos afligem a todos e que tem no direito a tentativa da contenção da criminalidade, da imposição da normativa que arrefece o ímpeto transgressor do criminoso e, assim, na sua eficácia, melhora as condições de segurança para todos nós. Mas eu diria que hoje em dia, Delmanto, a gente encontra uma sociedade no Brasil assolada pela preocupação com a segurança, pela insegurança, eu diria. A insegurança pública se sobrepõe à sensação de segurança. As pessoas, tanto no meio urbano quanto no meio rural, vivem temerosas da ação dos criminosos, seja essa ação física, material, no encontro face a face, seja hoje nas modalidades virtuais. As tecnologias da computação também têm o seu lado vicioso, né, de facilitar o acesso da criminalidade a meios de pagamento, a meios de informação. Como é que você vê a atual situação do direito, a sua eficácia, a distribuição da justiça, num sentido amplo? O cidadão pode estar confiante quanto ao fato de que, se ele for vítima de um crime, o criminoso será capturado, julgado e apenado conforme a lei, conforme a proporcionalidade do dano que ele causou a esse cidadão? Olha, um grande prazer estar aqui na IPTV, meu querido amigo Alberto Pfeiffer, para tratarmos aí com os telespectadores desse tema tão difícil da segurança pública. E a minha resposta é, infelizmente, não. A situação, não preciso dizer o óbvio que nós sentimos todos os dias, sobretudo nas grandes capitais, inclusive São Paulo, ela é dramática, é uma situação que nós nos sentimos impotentes, uma situação em que nós temos essa sensação de estarmos reféns da criminalidade, essa criminalidade, sobretudo dos sequestros, agora envolvendo as transferências PIX, né? Porque com a tecnologia criou-se esse meio de pagamento do PIX, que é uma maravilha, trouxe para a formalidade uma série de pessoas que estavam na informalidade, em termos econômicos, está tudo ótimo. Só que os criminosos agora criaram este sequestro, que não é mais o sequestro relâmpago de antigamente, que era por pouco tempo só para fazer saque no caixa eletrônico, mas ele tem perdurado hoje 3, 4, 5, 6, 7 horas. Ele sequestra as pessoas por volta do meio-dia, 10 da manhã, 11 da manhã, em que o limite do Pix é superior, e ficam até o comecinho da noite, quando cai. E isso é terrível, não é? Esses casos têm se repetido. A situação é dramática em São Paulo, com o sequestro PIX, essa nova modalidade de crime que está aqui assolando a cidade. E nós temos, né, uma sensação, Alberto, de pânico mesmo, sabe? Inclusive eu conheço pessoas muito próximas a mim que foram vítimas desse sequestro, e pessoas em bairros. Então, assim,
podemos falar que por mais que a polícia de São Paulo, hoje nós sabemos que temos um governador linha dura, é uma polícia que mata, a polícia de São Paulo é uma polícia mão pesada, a gente sabe disto, mas não resolve. A verdade, nós temos vários problemas que podemos explorar daqui a pouco, nesse sentido de como tentar melhorar essa situação. Perfeito. Você trouxe à baila essa temática da tecnologia e do crime, né? Bem isso, quer dizer, estamos na fronteira do entendimento de parte do criminoso das facilidades que a tecnologia, que a computação, que a informática lhe oferece, né? E, em geral, o criminoso é uma pessoa ardilosa, é uma pessoa que tem um grau de inteligência e de pensar num estratagema que vai encontrar uma brecha. No caso do Pix, do sequestro do Pix, é exatamente essa brecha que a facilidade bancária transforma numa oportunidade de crime. O sequestro, a pessoa é coagida a fazer transferências. A ideia do direito é justamente coibir esse expediente do criminoso. Como está a tipificação? Né? Esse tipo de crime, ele é tipificado, ele é um tipo penal, tem lá uma norma, né? Está lá no código, alguma coisa que lhe impute ao criminoso uma penalidade, quer dizer, um risco de transgredir, que ele perceba equivalente ao dano que ele causa quando ele sequestra uma pessoa, a mantém sob a mira de uma arma, por horas a fio, em lugares ermos, causando um dano emocional, uma disruptura pessoal, com aflição para a família toda, em alguns casos saindo ferida ou até perdendo a vida, né? É suficiente? Ou se esse criminoso é capturado, isso vai lá para uma classificação de crime que ele é solto no dia seguinte? Não, o crime é a extorsão mediante sequestro, né? E muitas vezes com arma, mediante arma, e isso quando tem envolvimento de carro junto, inclusive ao roubo, mais a extorsão mediante sequestro. O crime é punido gravemente, mas nós vivemos uma ilusão. A verdade é essa, é uma ilusão, porque são tantos os casos. Quando você pega um dos casos que se descobre, esse caso que eu conheço, o criminoso inclusive dizia à vítima que estava ali, falou, olha, depois que terminar de fazer os Pix, você pode chamar a polícia, pode fazer o que quiser, porque pra gente não importa. Pode chamar a polícia, eu sei que você vai, não precisa nem falar, eu sei que você vai, pode fazer. Nós não temos receio. Por quê? Porque é uma loteria. Né? As pessoas hoje, o criminoso, não tem conta de luz em seu nome, não tem celular em seu nome. Nós temos uma questão urbanística nas grandes cidades, né? Nas comunidades, nas favelas, que geram um reduto sem endereço, as vielas, sem número. Então, a questão urbanística é a primeira, número um. Eu vou ser programático aqui, que nós podemos fazer para melhorar isso? Só estamos aqui nas lamúrias, né? Nós precisamos urgentemente, e é inacreditável uma cidade como São Paulo, que nós continuamos tendo comunidades gigantescas, né? Como Paraisópolis, como outras comunidades, sem uma urbanização. Todo mundo precisa ter endereço, precisa ter número, precisa saber quem mora, aonde mora. Nós não temos isto no Brasil, nas grandes cidades. Então, é o caos do urbanismo que você propicia a sensação de impunidade. E é uma sensação real. O criminoso, são pessoas que não têm expectativa de vida. O que é a vida dele? A vida dele é conseguir um dinheiro rápido, a qualquer custo, com valores morais degradados, com valores religiosos inexistentes, se sentindo aí um Robin Hood, mas ele assalta um pobre, assalta um rico, assalta todo mundo nos pontos de ônibus, pessoas que estão indo trabalhar às 6 da manhã são assaltadas também com seus celulares. Nós estamos vivendo uma degradação, não só uma degradação urbanística, como uma degradação de valores, uma degradação no país. Infelizmente, o que nós temos que ter? Uma grande reforma de urbanística nas cidades e usar esta tecnologia, né, para todo mundo tem que estar cadastrado. Hoje nós temos as câmeras em São Paulo, que já prenderam quase 1.000 pessoas com reconhecimento facial. Eu estive agora há pouco na Ásia, eu estive na Coreia do Sul. É impressionante, você vai entrar no aeroporto, a primeira coisa é te fazem um escaneamento do seu rosto, antes de passar no passaporte. A cidade é 100% vigiada com câmeras, como Londres. São Paulo tem implementado isso, tem ajudado muito, mas sempre tem a turma, não, mas o direito à privacidade não tem que ter isso. Como não tem que ter? Me desculpa.
Nós temos que ter essa questão de reconhecimento facial, usar a tecnologia a nosso favor. Não é? Agora, enquanto nós tivermos as comunidades aqui, por omissão do Estado, que é difícil lidar com gente, com 30, 40 mil pessoas, como em Heliópolis, morando numa comunidade, quer dizer, fica impossível. O pessoal assalta, sequestra, depois foge para as favelas, foge para isso, lá viram donos, porque nós temos o império do tráfico dominando. Então, o problema do Brasil é meio básico. Começa pelo urbanismo. A falta de vergonha dos nossos governos, a incapacidade, passa governo, entra governo, sai governo, ninguém mexe nas comunidades. A dificuldade de se urbanizar. Então, a gente fica realmente, tem que cobrar a existência de políticas públicas, porque a certeza da impunidade, ou a quase certeza da impunidade, é que leva esse número tremendo de crimes que nós estamos vivenciando. Você levanta um ponto que vai para além da tecnologia, né? Que pode se beneficiar da tecnologia, é a questão da urbanização, do desenho urbano. E você frisa que a existência de esconderijos, refúgios seguros para a criminalidade representam bases operacionais, espaços de socialização do criminoso, de planejamento, incrustados no meio urbano, né? E como se desmantelar isso? Aí tem uma questão social, são comunidades estabelecidas há décadas, com suas próprias organizações, mas de fato é uma renúncia do Estado de exercer a sua soberania plena naquele espaço territorial sobre aquela determinada população. A norma vigente não se aplica à plenitude ali, né? O crime organizado, as facções, as milícias estabelecem regramentos próprios. Então, além do Estado não conseguir impor a sua ordem, há uma ordem concorrente, em prejuízo da população que, sim, no meio, por assim dizer, urbano legalizado, formalizado, é passível de punição imediata dos órgãos do Estado. Você falou da tecnologia. Hoje a tecnologia é suficiente para se entrar nas comunidades. Você tem drone, você tem câmera, você tem satélite, você tem interceptação de comunicação. Quando há o desejo de se fazer, se pode fazer. Não é um problema de não ter à disposição. Eu creio que a questão é uma questão mais política, bem dizer, né? Do enfrentamento das barreiras. Você lembrou bem a questão de que a gente que vem dizer, mas se você identifica uma pessoa com uso da tecnologia, câmeras remotas, você pode estar infringindo o direito pessoal dela, da inviolabilidade da sua imagem. Isso é uma tolice, né? Porque o bem maior que a segurança pública da coletividade é que deve prevalecer, né? Agora, como conciliar essas duas coisas, Delmanto? O que eu percebo é que, onde é que está o Estado? O Estado no sentido amplo, né? Você falou no Estado de São Paulo, o governador tem uma propensão a combater a criminalidade, a polícia é uma polícia reconhecidamente presente, atuante, mas ela enfrenta dificuldades no dia a dia. E muitas vezes porque tem dificuldades para adentrar essas comunidades, não porque não queira, mas porque há mandamentos legais, né? Há sentenças, há recomendações, há perseguição política, por assim dizer. Como fazer? Inclusive é uma questão de que se levanta um possível preconceito, né? Porque é muito difícil, porque tem muitas pessoas honestas, corretas, que moram nas comunidades, são lutadores. A grande maioria são pessoas reféns, aqueles próprios pancadões. As pessoas que trabalham não conseguem dormir por causa desses pancadões que acontecem, né? Inclusive tem uma lei nova proibindo o pancadão. As pessoas, é o inferno na vida do trabalhador que infelizmente mora nessas comunidades, não tem como ter uma renda maior, uma casa, uma dignidade mínima de vida, né? E fica refém desses grupos que comandam essas grandes comunidades. Vou te pedir, Delmanto, só para a gente retomar depois do break. Vamos ao intervalo e já retomamos com o Dr. Roberto Delmanto. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Bem-vindos de volta ao programa Brasil Seguro.
que nesta semana tem a honra de receber Dr. Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, militante profissional do direito, especialista nas questões ligadas à criminalidade, ao direito penal, e que está nos ajudando numa reflexão sobre a intensificação do crime no meio urbano, o uso das tecnologias, a situação urbanística dos grandes centros metropolitanos brasileiros, a dificuldade do Estado exercer a sua função nas comunidades, em detrimento do bem-estar dessas próprias comunidades. Você lembrava bem, a maioria das pessoas, a imensa maioria, é do bem, quer trabalhar, quer ter a sua rotina de prosperidade, de vida com a família, mas é assolada por todo tipo de distúrbio, desde a convivência com crime organizado sofisticado até a poluição sonora, os temas ambientais. Você lembrava dos pancadões, não é, Delmanto? Mas isso dá a essas comunidades, a essas pessoas, uma sensação também de impunidade. Quer dizer, a pessoa para lá com o seu carro e liga aquele alto-falante a qualquer hora do dia ou da noite, juntando gente para festejar e consumir substâncias na porta da sua casa. O que ela vai fazer? Então, nós vivemos, infelizmente, Alberto, há um Brasil, que é o Brasil que, para a grande maioria, vem com multas, por exemplo, você passa hoje aqui na Marginal Tietê, em São Paulo, você vindo pela estrada Bandeirantes, pela rodovia dos Bandeirantes, entrando na Marginal em sentido para a cidade de São Paulo. Você passa à direita, tem uma quantidade enorme de construções em palafitas, totalmente irregulares, há décadas, em plena Marginal Tietê, em São Paulo, vindo ali da rodovia dos Bandeirantes. Cadê o Estado? Está ali, aos olhos de todos. Enorme visibilidade, o PIB do Brasil passa por ali. Tá ali, aquelas palafitas, aquela comunidade construída, não tem alvará, não tem projeto, não tem engenheiro assinando, não tem arquiteto, não tem IPTU, não tem nada. Ilegalidade. A completa. Crime. Assim, não chega a ser crime, né? Mas assim, legal. Não, mas ali já são décadas, mas assim, são comunidades construídas. Sim, então ali, você que está nos ouvindo, vai fazer uma reforma na sua casa. Vai fazer uma construção. Vem a prefeitura, você precisa ter o alvará, você precisa pagar o ISS, você precisa pagar tudo. Aí se não fizer, que vem o fiscal te cobrar e te multar. Aí tem um Brasil paralelo, tem um Brasil que é outro Brasil. Que é o Brasil das comunidades, que é o Brasil das pessoas coitadas, da grande maioria das pessoas miseráveis, pessoas que não têm o quê, e é um outro país. Ali não tem lei, ali não tem prefeitura, ali não tem projeto, ali não tem arquiteto, ali não tem nada. E, na maioria dos casos, até o pessoal que constrói é bom, porque não cai, hein? Não cai, o pessoal sabe, né? O pessoal sabe. Às vezes inunda, né? Sim, mas não cai. O pessoal faz aquelas construções 3, 4, 5 andares e não cai. Né? Mas não tem arquiteto, não tem engenheiro, não tem calculista, não tem nada. Então, há um outro país. Nós vivemos um país, o Brasil. É gente boa, gente empreendedora, né? Empreendedora, constrói bem. Né? Mas assim, ali não tem a carga, não tem Estado. Então, nós temos uma apatia, nós temos uma omissão, uma cefalia do Estado. Quando se trata, de fato, de se lidar, não é? Com um mundo de pessoas que estão em situação de hipossuficiência. Né? O Estado está presente quando da escola, graças a Deus, dá-se escola, não é? Saúde pública, o SUS, graças a Deus nós temos uma questão de SUS. Agora, quando chega em urbanismo, é essa que eu digo. Para mim, a principal causa da impunidade, em grande parte, é urbanística. Tá? E você propicia, como o Alberto muito bem colocou, o ambiente seguro para as quadrilhas. Agora, a cúpula do crime já não está na favela. A cúpula do crime está alugando casas, comprando casas em Alphaville, comprando casas em bairros nobres. Aí é a cúpula. Aí é a cúpula. Bobear, se você mora num bairro nobre, aqui está nos ouvindo, bobear um vizinho teu é da cúpula do crime. Por quê? Nós temos um outro fenômeno, que é a cúpula do crime ingressando nos espaços que antigamente eram reservados à elite social.
E aí, nós temos um outro perfil da criminalidade, que nós estamos falando agora é sair do sequestro, né, do roubo, né? Você viu, a polícia vai correndo atrás, foram apreendidos mais de 10 mil celulares roubados, porque nós temos esses motociclistas que vão como entregadores, infernizando, mataram outro dia o ciclista por causa de um celular ali no Parque do Povo, em São Paulo. É recorrente, nós vivemos um caos, infelizmente, ou nós colocamos a tecnologia com câmeras, a cidade inteira de São Paulo. Nós temos que rever essa questão dos entregadores de comida, eles têm que ter, talvez, a coisa onde você coloca a comida atrás, em outros países, ela tem que ser fixa com o número da placa na própria. Nós temos maneiras de regulamentar isso aqui, entendeu? Proibir o garupa, não pode ter mais com garupa. Não, é o preconceito contra o entregador. Desculpa, a maioria dos crimes hoje de roubos, de assaltos em São Paulo é feito por esses bandidos travestidos de entregadores de iFood, de comida, de Uber Eats e assim por diante. Isso aqui está um caos em São Paulo. É de interesse das próprias empresas de entregas, né? Que isso seja organizado, que haja uma sensação de segurança do serviço. Isso, proibir viseiras com questões básicas, proibir viseiras com insufilme, né? Proibir, você tem que ter uma certa identificação, nós vamos ter que ter, tem que mudar. O mesmo equipamento que multa a placa no dia do rodízio, ou que ultrapassou em poucos quilômetros o limite daquele local, ou passou o sinal vermelho no final, né, de uma estirada do semáforo num local congestionado, essa câmera tem condição de capturar essas imagens, processar em tempo real e com mecanismos de processamento de informação, de inteligência artificial, dizer, ali tem um criminoso em potencial, ali tem uma situação de risco. Nós temos tecnologia para isso. Nós podemos ter por toda a cidade drones sobrevoando e fazendo essa vigilância em tempo real. Sim. Nós temos câmeras. Quer dizer, como é que nós não conseguimos implementar esquemas de alerta, de se coibir esse tipo de possibilidade? Então, você verifica lá, uma moto, viseira com insufilme, garupa, suspeito. E chapa clonada. Chapa clonada? Tem polícia pela cidade inteira? Como é que você não consegue? É inacreditável. Esse motociclista que mataram aqui o ciclista no Parque do Povo, descobriram que a moto estava com uma chapa clonada, que o carro que foi utilizado tinha uma chapa clonada. Quer dizer, e com essa nova aqui placa do Mercosul, hoje não tem mais o lacre de licenciamento, que antigamente tinha um lacre. Então hoje o bandido pega uma placa do seu automóvel, troca de automóvel com uma facilidade, porque não tem mais o lacre. Então você implementou, você está falando da tecnologia a favor da segurança pública, que criou-se uma tecnologia contra a segurança pública, que hoje qualquer um desparafusa uma placa e põe no outro carro, faz placa clonada. E há uma insegurança, tem carros andando com placa clonada em São Paulo, centenas, milhares de carros com placa clonada de bandidos. Cadê a multa aí? Agora, para mim aqui não é clonada, e para a sua que certamente também não é clonada, vamos brincar para todo mundo aqui que não é clonada, como vem a multa do rodízio? Como vem a multa de até 20%, esse inferno, né? Você está 55 a 50, vem a multa. Então, para multar, vem. Agora, para pegar o clonado, alertar a polícia, botar no Copom, não vem. Então, assim, nós precisamos realmente de inteligência. É uma luta, porque você tem que lidar também com o Ministério Público, você tem que lidar com a Defensoria Pública, você tem que lidar com o Judiciário, você tem que lidar com o Congresso, porque, infelizmente, eu estou muito desolado, sabe? Eu realmente... nós vivemos uma megalópole de 11, 12 milhões de habitantes, com uma situação urbanística complicada, com uma criminalidade que vai aí matando as pessoas, dando tiro, cabendo assim. Então, é uma situação que nós precisamos realmente de uma política, volto a insistir, a pedra inicial é política urbanística. Isso demora, vem se arrastando, mas nós precisamos ter um recenseamento de todo mundo, aonde mora, quando mora, nós precisamos ter essa reurbanização de todas as comunidades, mas urbanização para valer. Constrói prédios decentes, tira a população de lá
e todo mundo vai ficar perto de onde está, não é levar para as periferias. Nós estamos em inúmeros prédios ociosos, inclusive do poder público em São Paulo. Agora, é difícil lidar com gente que dá trabalho e perde voto, né? E aí vem os políticos, porque você vai mexer com uma comunidade, vai tirar... Ninguém gosta de sair da sua casa, a não ser que vai ganhar o apartamento da Minha Casa Minha Vida, que não é ganhar, tem que financiar. Ou seja, existem políticas públicas corretas, mas elas estão muito aquém de uma melhoria de uma situação. E a polícia são lutadores, eu conheço muitos policiais, mas eles estão enxugando o gelo. Não dá conta, não dá conta. Você tem um mandado de prisão expedido, como que vai prender a pessoa? Ou pega na Câmara, que ainda bem que São Paulo está desenvolvendo esse programa, ou é quando o cara se envolve num outro crime, troca tiro, ou numa blitz policial, que pega e dá sorte de pegar o cara. Então, nós temos mais de 500 mil mandados de prisão expedidos a serem cumpridos no Brasil. Temos quase 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas cumprindo pena, mas encarceradas, mais de 700 mil pessoas encarceradas. Aí, mas tem 500 mil, não tem onde colocar. Então, assim, ou nós encaramos a questão da segurança pública com políticas, com uma conscientização de todos, sabe? E um planejamento concreto, ou a coisa tá pior. Nós estamos vivendo, infelizmente, numa situação de anarquia com relação ao crime, e isso não estou nem falando do narcotráfico, hein? Nós estamos falando da violência urbana, de sequestro Pix e celular. Se nós escalarmos para a questão do narcotráfico, nós escalarmos para a questão do crime organizado digital, né? Os golpes digitais são... Quem aqui já nunca recebeu mensagem que você teve uma operação no Bradesco de R$4 mil autorizado, se não é? Se você teve uma questão de crédito, enfim, são golpes digitais, que isso aí é um outro tema, é uma outra criminalidade, não é violenta, menos mal, mas também que tem trazido inúmeras vítimas. E vai pegar um bandido desse? Não pega. Porque as contas bancárias, nós temos os bancos digitais. Tem que ter identificação facial nesses bancos. Muitos ainda, você abre conta nessas fintechs, sem sequer um reconhecimento facial. Eles pegam um documento seu, mudam a foto, fazem uma conta clonada em teu nome. A minha mãe tinha uma conta clonada nela, numa coisa de pontos, outro dia. Clonaram a conta da minha mãe, aí punham o CPF, o Pix ia cair nessa conta do bandido, em nome da minha mãe, numa fintech qualquer, que era de pontos. Aí você vai reclamar na fintech, não tem e-mail, não tem telefone. São tamanhas as fraudes que acontecem, você tem que mandar uma notificação para a fintech, aqui, física. Então, assim, nós temos que rever essas questões, porque essa tecnologia, por outro lado, tem aberto uma série de outras abordagens no fenômeno da criminalidade. Eu, infelizmente, sou muito pessimista, gostaria de ter outra mensagem, mas sou muito pessimista com a situação de segurança pública no Brasil. É um depoimento importante, né? Você tem 40 anos de militância no direito penal, criminal, profundo estudioso, mestrado e doutorado em processo penal, vem de uma família de ilustres advogados, então conhece bem, tanto do ponto de vista da convivência urbana, quanto do assunto profissional em si, né? E a sua eficácia. E realmente é desalentador. Você levanta esse aspecto da urbanização como central, crucial. Eu concordo, vou lembrar de outras cidades, Rio de Janeiro, em que temos uma topografia urbana, também os morros que favorecem a instalação de comunidades. Mas eu creio que aqui, Delmanto, um aspecto que você também lembrou, que é a dificuldade de se alterar essa situação. As comunidades instaladas e tomados os seus interesses pela criminalidade são mobilizadas para impedirem essas alterações que viriam ao encontro do interesse público, né? A urbanização, o cadastramento, a identificação. E como é que a gente consegue lidar com isso? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Já voltamos. Programa Brasil Seguro. É rápido.
Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Bem-vindos de volta ao programa Brasil Seguro, na edição de hoje, com a presença do Dr. Roberto Delmanto Júnior, criminalista, especialista em Direito Penal, mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Delmanto, estamos falando aqui, retomando o tema da urbanização, da dificuldade de se lidar com as comunidades estabelecidas, mobilizá-las em prol de uma modernização, de maior conteúdo tecnológico, da identificação das pessoas, endereço, saber quem é quem nas comunidades, e que isso acaba sendo, de alguma maneira, manipulado pelos donos do crime nas regiões, naqueles espaços. Esses senhores do crime, eles são presos, eles vão para a cadeia, temos processos que chegam a transitar em julgado, como se diz, terminarem e terem alguma eficácia. Esse camarada, esse grande criminoso, cumpre pena, ele está livre logo. Qual é o impacto disso para dissuadi-lo a continuar na atividade criminosa? Não, quando é pego, a grande maioria sim é condenada a penas graves, a penas severas, fica preso realmente fica, não é essa coisa, prende e solta, não é isso. Quando prende e solta é que a polícia cometeu erros graves, tá? A polícia tem que ser treinada para fazer a coisa correta, tá? O juiz não solta, nenhum juiz gosta de soltar. Se solta é porque realmente estava ilegal. Vai por mim, eu conheço juízes. Nenhum juiz gosta de soltar. Todos são seres humanos, estão vivenciando a insegurança pública. Juiz dorme, tem mulher, tem filho, tem sogra, a juíza tem sogro, tá todo mundo imbuído nisto, não é? Então, assim, se solta é porque realmente a polícia agiu errado. Então, esse prende e solta, ou doença de custódia tem que ter mesmo, a polícia tem que agir com legalidade. Aliás, eu sou a favor das câmeras, porque a maioria dos policiais, muitos são contra as câmeras, não sei o que. As câmeras corporais. As câmeras corporais, tem que ter. Tem que ter. Isso, inclusive, protege o policial. Agora, tem que agir dentro da legalidade. Se o policial começa a agir como se fosse bandido, né, justiceiro, Avenger, como tem nos filmes do Netflix, né, jogando as pessoas da ponte, pisoteando o cara baleado e chuta a barriga do cara baleado, aí, desculpa, aí nós entramos para a barbárie, né, porque você dá uma arma na mão de uma pessoa, né, com o distintivo do Estado, com o direito de usar a força. Então, assim, você precisa de... Senão nós vamos ver uma milícia, nós vamos ver um Estado parecendo na Venezuela, que nós temos uma força policial paralela a serviço. Nós não temos. Nós temos que ter a câmera. As câmeras são para conter abusos, porque a polícia já tem a força, não precisa de abuso. A polícia não precisa chutar pessoa baleada. A polícia não precisa executar. A polícia não precisa jogar pela ponte. A polícia não precisa invadir um velório e prender a pessoa dentro de um velório. Quer dizer, isso não pode, tá? Agora, nós temos que ter, dentro dessa, assim, quando pega, as penas são severas, os juízes, as pessoas são condenadas, tem N criminosos aí em presídio de segurança máxima há décadas, quer dizer, a parte de lavagem de dinheiro está evoluindo bastante, nós temos vários processos que aí é mais fácil, que a tecnologia tem ajudado a polícia de questão de lavagem de dinheiro do crime, isso tá evoluindo bastante, tá? Questão de doleiros, questões de gente que movimenta a parte paralela, isso tem funcionado, tem cheque. Só que o problema é que o percentual que vai para as barras da justiça, ele é ínfimo, perto da quantidade de crimes. Então o criminoso lida com isso. E para eles, esse que um parente meu foi vítima de sequestro, se chamar a polícia, for preso, faz parte da regra, caiu, a casa caiu, paciência, vou cumprir pena. É esse o raciocínio dessa turma.
Então eles não têm uma outra perspectiva de vida a não ser ir para o crime. E se cair, e for preso, vai cumprir pena. Ele já tem isso na cabeça. Então, assim, fica lá, tudo bem, vai ter a progressão para o regime semiaberto, progressão, mas depois de 2/3 da pena. Não é fácil a cadeia no Brasil, não se iludam que não tem. A cadeia é braba. Onde cabe 10, tem 40. É braba a cadeia. Mas faz parte da vida dessas pessoas que vão para esse caminho. Entendeu? Então é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem alteridade, uma vida sem valores. E aí nós temos a importância das religiões. Seja qual for a religião, da espiritualidade, que as pessoas... A religião tem dentro das organizações sociais, né? Foi criada pelo Homo sapiens, as religiões, nós criamos as religiões com regras de convivência. Você pode não ter nenhuma religião, ok, mas elas, para aqueles que professam alguma religião, elas têm um poder de botar limites no comportamento humano para o bem-estar. Porque o que nós queremos? Queremos paz, queremos segurança. Aliás, o que é justiça? Eu pergunto para o telespectador, pergunto para você, o que é justiça? Justiça é um valor, justiça é uma sensação de paz, justiça é a segurança, é saber de que aquilo que você faz é correspondido, com as suas expectativas são correspondidas dentro de regras impostas. É isso que é justiça. Agora, justiça penal não existe. Iludam-se. Se uma pessoa foi morta por um latrocida, um parente seu foi morto, a pessoa pega 30, 40 anos de prisão, ou se a polícia acaba num embate matando essa pessoa, trouxe de volta aquele seu que morreu? Não trouxe. Porque justiça, fundamentalmente, é trazer uma situação, o status quo ante, é o estado anterior antes daquilo ter acontecido. Você alugou uma casa, alugou um apartamento, a pessoa destruiu o teu apartamento, te entregou com aquilo destruído, você entra na justiça, pede uma reparação de danos, a pessoa tem que pagar e você repara aquilo com danos morais pelo sofrimento que você teve, pelo aborrecimento. Ok, mas e nos crimes contra a vida? Não existe justiça. Não tem como voltar no tempo, não tem como trazer de volta a pessoa que morreu. Então, quando nós falamos de poder judiciário, de justiça penal, é uma mentira, é uma ilusão. Na verdade, você quer a pessoa presa para que ela não cometa outros crimes. Ou, de preferência, aquele que foi vítima, muitas vezes, quer aquela pessoa morta. Aí a sensação, quero que morra. Porque matou um parente meu, quero que morra. E assim não pode mais, de forma alguma, cometer um outro crime. Isso é uma sensação individual. É um direito da pessoa desejar que o outro morra, que matou um parente. É um direito seu. Claro que o Estado não pode, né? Nós não temos a pena de morte no Brasil, né? Agora, a justiça, ela é uma ilusão. Quando nós falamos de justiça penal, é uma justiça que pega aquela pessoa que cometeu um crime, que ele vá para a cadeia, que ele seja afastado da sociedade, para que ele não volte a cometer e, quiçá, quando posto novamente nas ruas, tem ali o receio de ser preso novamente e aí opte por não cometer novos crimes. Agora, a justiça, então, no fundo, é uma sensação de que não ficou de graça, né? Que a pessoa teve realmente uma resposta punitiva pelo mal que você sofreu, agora, e que ela seja afastada na sociedade, trazendo uma sensação de segurança pública. Justiça, no final das contas, é a sensação de segurança, que você possa sair na rua, que você não vá ser agredido, ou que você não vá ser vítima de um golpe, ou que você também, fora da parte criminal, quando você contrata juros com o banco, esses juros não sejam recontratados pelo banco depois em valores astronômicos, que você alugou seu apartamento, que você receba, que você tenha as suas expectativas, você pagou por um curso de direito, pagou por um curso universitário, que esse curso seja à altura daquilo que você pagou. São as expectativas sociais que nós temos que ter essa segurança nas nossas expectativas. Isso é justiça, que as expectativas diante de normas funcionem. Agora, a justiça penal, ela como justiça, como valor, ela não existe. O que pode ter, o que a justiça pode dar, é tirar essa pessoa da sociedade para que ela não cometa novos crimes por determinado período. E quem sabe, quando solta, tenha pensado melhor e tenha medo de cometer de novo, porque saberá que vai ser preso. Ou seja, nós precisamos da efetividade do Poder Judiciário. Agora, sem efetividade, nós vivemos o caos, nós vivemos a barbárie, e é isso que nós vivemos no Brasil. O percentual de pessoas que são levadas às barras da justiça e cometem crimes é ínfimo, é vergonhoso. E por isso que nós estamos neste caos da insegurança no Brasil, à beira de nos tornarmos um Estado completamente anárquico e governado pelo crime. Nós não podemos deixar isso acontecer. E voltamos ao ponto da urbanização, né? Quer dizer, o criminoso sai da cadeia
idealmente ele teria sido reabilitado e reinserido socialmente, mas ele volta para o ponto de origem, que se não foi reabilitado e reorganizado socialmente, quer dizer, urbanizado, vai continuar a ser um espaço de franqueamento da atividade criminosa. Quer dizer, volta, é um círculo vicioso, né? Nós criamos, o Brasil tem hoje o crime organizado dentro das prisões, não é? Então o que acontece? A superlotação carcerária, e aí, a culpa é do Estado? A culpa em parte é do Estado, sim, em todos os sentidos. Nós temos uma superlotação carcerária, né? Lá atrás no passado, é hoje, e o povo que está lá se organiza, impõe regras. E aí começou a questão da criação todo esse crime organizado hoje, que é enorme no Brasil. Nós temos as facções criminosas em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, não é? E aí tem os códigos de conduta próprios, nós temos o Estado paralelo dentro das prisões, e a pessoa dentro da prisão, ou ela entra para uma facção, ou ela está perdida, ou seja, nós temos a ausência do Estado dentro das prisões. Não é só a ausência do Estado nas comunidades, que dão ensejo à segurança dos criminosos, desses mais violentos do tráfico. Nós temos a omissão do Estado dentro das cadeias. Por quê? Pela superlotação carcerária. E aí você mistura pessoas que não têm um prognóstico, não têm um crime tão violento, é um furto, nós temos um pequeno tráfico, aliás, a maioria das prisões é pelo pequeno tráfico no Brasil, e você joga um jovem que está lá vendendo uma porção de maconha, 2 porções de maconha, o tráfico, você joga dentro de uma cadeia, esse jovem é cooptado pelas facções criminosas, ou ele, quando sai da cadeia, obedece ao comando das facções, ou sua família está morta. Então, o egresso do sistema penitenciário, ele fica escravo das facções criminosas, devendo favor, qualquer coisa, conseguiram um espaço maior para ele dormir, conseguiram que ele tivesse uma visita íntima, conseguiram algum benefício para ele dentro da cadeia, alguma proteção dele de ser morto por outro, ele fica devedor do crime organizado. Então, nós estamos numa situação muito complicada, é uma situação desalentadora, mas nós não podemos perder a esperança. Nós temos que focar na tecnologia, focar realmente em investir dinheiro. Agora, quando nós vemos, né, para partidos políticos, agora extrapolando 5 bi, 6 bi de reais para financiamento de campanhas políticas, mas é importante para os partidos terem, não sei o quê, 6 bi. Agora, cadê o dinheiro para nós termos mais cadeias, para não termos superlotação carcerária? Cadê o dinheiro? Tem que ter. Cadê o dinheiro aqui para a urbanização definitiva das comunidades, para garantir segurança às pessoas? Constrói os prédios do lado, com dignidade, com tudo, faz o recenseamento. Agora não, ficam bolsões. Então, é uma situação, nós temos todas as tecnologias possíveis, agora o Estado precisa se fazer presente. Infelizmente, o dinheiro vai para outras questões, né? E não vai para a segurança pública como deveria ir, e nem para a questão de sistema penitenciário como deveria ir, infelizmente. Quanto ao sistema penitenciário, existe alguma inovação que você conheça que pudesse ser implementada no Brasil? Tipos de instalações carcerárias, gradações? Nós vemos, às vezes, em outros países tem segurança máxima, isso existe no Brasil, mas, como você mencionou, jovens que entram no pequeno tráfico e se contaminam com o crime organizado, tem como fazer essa separação? Nós primeiro precisamos realmente, essa questão do tráfico, né? E é um tema muito polêmico, porque as pessoas falam, você defende a descriminalização das drogas porque você não teve um parente viciado, vai ter um filho seu, né, viciado, para você sentir o que é bom para tosse, né? Dependente de drogas e tal, mas nós temos a questão do tráfico de drogas, sobretudo da questão da maconha. Hoje o uso já não é considerado crime, não é, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos que rever. Eu sou contra a questão da maconha, embora nunca tenha fumado nenhuma droga, nunca tenha experimentado nenhuma, eu sou a favor da liberação da maconha. Pô, deu manto, tudo bem, é a porta de entrada, pode dizer o quê, você viu o caos, não sei o quê, mas, gente, a quantidade de pessoas indo para o sistema penitenciário por causa de maconha é enorme no Brasil. E você dá mão de obra para as facções criminosas, você joga na cadeia jovens por causa de um pequeno tráfico de maconha. É essa a questão, né? E tem sempre o consumidor.
Então, assim, eu acho que a questão das drogas, eu estou falando só da maconha, mas de outras drogas, é um tema muito relevante, né? Porque eu tive há pouco tempo na Califórnia, a gente vê realmente, dá dó de ver pessoas drogadas lá, o problema são anfetaminas, é outro tipo, né? Não é o crack, são outros tipos de drogas. Você vai mesmo para Nova York, você vê o crescimento muito da questão de maconha, mas eu acho que é uma questão de saúde pública, vamos encerrar, é uma questão para um outro programa, para tratar só sobre essa guerra das drogas. Uma coisa é certa, ela não tem funcionado. Aí vamos falar assim, mas Delmanto, se não tivesse, não estaria muito pior? Aí eu não tenho uma questão de adivinhação, só sei que do jeito que está muito ruim, porque está cada vez maior o domínio justamente do crime organizado com base nos altos recursos do tráfico de drogas. Então, nós, mesmo se legalizar, vai continuar a ter o tráfico, vai continuar a ter o ilegal. Nós temos um outro programa para debater sobre questão de drogas. Perfeito. Dr. Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista, doutor em Direito do Processo Penal pela USP, militante penalista dos tribunais São Paulo, do Brasil. Muito obrigado pela sua presença no programa Brasil Seguro. Tivemos um amplo panorama da situação da criminalidade urbana, do uso da tecnologia, de eventuais intervenções estatais na urbanização, no uso da tecnologia também, na eficácia da política penal, do encarceramento. Eu lhe agradeço muito as reflexões, o depoimento, e espero que possamos ter tido uma boa repercussão com o público, certamente o foi, aqui no nosso canal 579 Banda KU, a IPTV 23 Nova Parabolic Sky, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial no Instagram e no YouTube. Muito obrigado pela sua presença conosco no programa Brasil Seguro e até a próxima edição.